E aí, tudo bem? Vem comigo em mais essa questão. É uma questão legal que trata de uma doença conhecida como diabetes, e ela está categorizada dentro de um conjunto de doenças chamadas de DCNTs. Tem até enunciado para você acompanhar ali. São doenças crônicas, ou seja, doenças de progressão lenta e de tratamento demorado, e elas não são transmissíveis, como, por exemplo, doenças infecciosas, tá? Um exemplo de doença crônica transmissível seria a AIDS, causada pelo HIV. Mas no caso aqui é uma doença crônica sem essa transmissibilidade. O importante é você entender que nesse tipo de questão, que traz um exame de sangue, medindo glicemia, medindo insulina, sempre vem junto um valor de referência. Então vejam, são 3 indivíduos, indivíduos um, 2 e 3, e você vai ter para o indivíduo um, ponha lá, a glicose no valor 80. Se você olhar o valor de referência, o valor está dentro do parâmetro esperado, dentro da normalidade, correto? A insulina, que é a enzima, o hormônio que vai regular a taxa de açúcar no sangue, o valor dele 10. Olha o valor de referência 2 a 13, tá ok? Certo? Tá? Então veja, o indivíduo um, ele vai ter nesse ROMA, que é um parâmetro que mede a resistência à insulina, ele tem o valor 1,9, que está dentro também do esperado, menor que 2,7. Tudo certo com o indivíduo um, beleza? Já o indivíduo 2, ele tem uma taxa de glicose bem acima do normal. O normal é até 99, ele está com 150. Então tem algo desregulado aí. A doença metabólica, né? Se você olhar a taxa de insulina, ela está em 0,4, tá abaixo do esperado. Então ele tem uma quantidade alta de açúcar no sangue, ele tem uma quantidade baixa do hormônio que regula essa glicemia, tá? A glicemia é a taxa de açúcar no sangue. E ele vai ter esse parâmetro de resistência 0,1, ele tá ok. Aparentemente ele é o menor que 2,7. Bom, já o próximo indivíduo, que é o indivíduo 3, ele vai ter uma glicemia alta, e ele vai ter uma quantidade de insulina alta também. O normal é até 13, ele está com 40, então tem algo descompensado aí. Você veja que esse valor também, o valor da o Roma, né, ele está acima, bem acima do normal. Então vamos ver o que a gente pode tirar daí. Possivelmente o indivíduo 2 esteja com um problema na produção da insulina, o que causa, né, o que tem uma relação direta, a provável causa seja diabetes tipo 1, a deficiência na produção desse hormônio. Já o indivíduo 2, ele tem uma taxa de glicose alta, então está descompensado, mas ele tem uma quantidade elevada de insulina. O que isso aponta para gente? Provavelmente uma resistência ao funcionamento desse hormônio. Quer dizer, ele tem o hormônio, mas o hormônio não consegue atuar. Existe uma resistência das células a essa função. Então, provavelmente ali, um quadro de diabetes tipo 2, que é o diabetes mais comum, que tem a ver com a resistência ao hormônio. Mesmo que o corpo produza, o hormônio não funciona. Então, ocorre uma redução nos receptores desse hormônio, nas células, especialmente as células musculares, mas de modo geral em todas as células do corpo que vão usar a glicose como combustível. Então, vamos ver as opções? Se a gente consegue entender qual opção está correta. Beleza? Vem comigo então. Opção A. O indivíduo 3 apresenta valores elevados de glicose e insulina, devido à resistência insulínica, condição em que as células não respondem adequadamente a esse hormônio. Olha, aparentemente tudo certinho. Taxa alta de glicose, uma taxa alta de insulina, o corpo está produzindo a insulina em resposta à glicemia, mas não está tendo efeito nenhum, porque a glicemia continua alta. Então, um quadro típico de resistência insulínica, ok? Vamos ver as outras opções? Opção B. No indivíduo 2, o valor da insulina abaixo do normal se deve ao valor de glicose alto, já que as duas variáveis são inversamente correlacionadas em indivíduos saudáveis. Então vejam, no indivíduo 2, o valor de insulina abaixo do normal se deve ao valor de glicose alto. Isso está errado. No indivíduo normal, você tem uma glicemia alta após a refeição e o pâncreas passa a produzir insulina em resposta a isso, tá? Então você tem que ter uma relação direta.
Eles são diretamente proporcionais, que se aumenta a glicemia, tem que aumentar a taxa de insulina também, ok? Opção C, o valor da insulina obtida no indivíduo 3 indica a necessidade de tratamento com esse lipídio para normalizar a quantidade de glicose. Então, um erro da questão é chamar a insulina de lipídio. Insulina é uma proteína, ok? Então, outra coisa que você pode entender como sendo errada na questão é que se o indivíduo 3 ele tem insulina, mas é resistente a ela, não adianta você ministrar esse hormônio. Ok? Tem que mudar o estilo de vida para reduzir essa resistência, que está geralmente ligada a aumento de peso, ok? Aumento da circunferência abdominal. Opção D. Os valores das variáveis obtidas no indivíduo 1 que ele apresenta sugerem que ele apresente diabetes. Não, o indivíduo 1 ele está com os valores dentro da normalidade, ok? Então, esquece. E opção E, o valor de insulina abaixo do normal do indivíduo 2 se deve à entrada da insulina nas células, fato que ocorre quando a quantidade de glicose está alta. Veja só, quando a glicose está alta, a insulina é produzida, mas quem entra nas células é a glicose, não é a insulina. A insulina vai mediar essa ligação do receptor da glicose na membrana das células com a própria molécula de glicose, tá bom? Então, a opção ela traz uma inversão aí. Quem vai entrar as células é a glicose, correto? Então você conseguiu perceber, espero que sim, que a opção A, ela é a opção correta, e ela traz aqui um quadro de resistência à insulina, que é o diabetes mais comum, ok? Tamo junto? Valeu!